convidar os irmãos que abram comigo a palavra de Deus em Salmos de número 24. Faremos a leitura do verso 1 ao 10. Salmos de número 24, verso 1 ao 10. Este salmo, meus irmãos, ele foi escrito pelo rei Davi e não se sabe de forma unânime a ocasião, a data certa, a ocasião que levou Davi a escrever esse salmo. Mas alguns dizem que esse salmo de número 24, ele foi escrito justamente devido à volta da Arca da Aliança para Jerusalém novamente. Nós podemos observar essa história, e assim também eu acredito que se trata desta ocasião da volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Esse fato pode ser encontrado no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 19, onde nós podemos ver que a Arca da Aliança retorna novamente para Jerusalém. Mas, meus irmãos, mesmo que não haja conformidade quanto a isso, é certo nós afirmarmos que há uma ocasião pública de grande solenidade e de louvor nesse salmo de número 24. E o estilo desse salmo, então, é um estilo de adoração, para adorar a Deus, para ser cantado como parte do culto. Então, o estilo desse salmo é a adoração ao rei em comunidade. Esse salmo é a celebração do povo pelo reinado do Senhor. Assim nos diz a palavra: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Até aqui a palavra do Senhor. Busquemos a Deus mais uma vez em oração, para que assim ele nos auxilie. Bondoso Deus e eterno Pai, diante de Ti nos colocamos nesse momento, Te louvamos e bendizemos ao Teu nome, pela Tua santidade, pelo Teu poder, pelos Teus atributos. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Em especial, nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ajude nesse momento, que sejamos, ó Deus, instruídos e guiados pelo Teu Santo Espírito. Leve, Senhor, a nossa mente cativa e obediente ao Teu trono, para que assim, ó Deus, aprendamos mais do Senhor e vivamos para a Tua glória. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, John Stott, ele disse que a única adoração aceitável a Deus é aquela oferecida por pessoas que têm mãos limpas e coração puro, isto é, que são santas no pensamento e na motivação, bem como em obras. O que John Stott nos fala é a respeito de santidade no pensamento, santidade na motivação e santidade em obras. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Baseado nesse Salmo de número 24, quero falar sobre a nossa adoração a Deus em comunidade. Quero falar também nesta manhã um pouco sobre santidade ao Senhor. O que esse texto, esse salmo, nos ensina a respeito de santidade. O tema do meu sermão, para aqueles que gostam de anotar, de tomar nota, o tema do meu sermão é como devemos servir ao Rei da Glória. E com base nesse salmo, nós veremos então algumas lições pertinentes em relação a isso. Veremos nessa manhã 3 lições com este salmo. A primeira lição que nós aprendemos aqui com este salmo está de acordo com os versos 1 e 2, que ao Senhor pertence tudo.
veja o que o rei Davi disse: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui Davi, ele mostra para o povo, para o judeu, a extensão do poder de Deus. Aqui Davi, ele mostra para o povo que o poder de Deus, ele é extenso. A ideia aqui, como nós podemos ver, o mundo e os que nele habitam, aqui é a plenitude do poder de Deus. Ou seja, tudo é preenchido pelo poder de Deus. Não há nada que Deus, ele diga, isso não é meu. Não há nada aqui, Davi, ele vai mostrar para os judeus, que não há nada que escape ao domínio do Senhor. Não há nada que o Senhor vá dizer, isso não é meu. Segundo Davi, ele mostra aqui para os judeus que tudo é estabelecido por suas mãos, conforme o verso 2. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui, meus irmãos, Davi, ele demonstra, além da extensão do poder de Deus, Davi, ele mostra a misericórdia e bondade de Deus. Quando Davi, ele diz, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu, aqui Davi, ele retorna para Gênesis, para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9, quando Deus, ele estabeleceu a terra acima dos mares. E por que aqui, meus irmãos, nós podemos ver a bondade e a misericórdia de Deus? Imaginemos, irmãos, se Deus tivesse feito primeiramente o homem e depois o mundo. O homem não teria um espaço para habitar, o homem não teria um lugar adequado para viver. Mas Deus, primeiro, ele estabelece todas as coisas, ele prepara o mundo, ele prepara a terra de forma adequada e depois assim, então, ele cria o homem, fundou ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Aqui, meus irmãos, Davi, ele mostra que tudo é como está, tudo permanece como está, não simplesmente pela força da natureza, não simplesmente pela lei da natureza, mas porque existe alguém que ainda estabelece todas as coisas. Existe alguém que ainda preserva todas as coisas. A chuva não cai simplesmente pela força da natureza. A chuva cai porque ainda existe alguém que estabelece e preserva todas as coisas. Desde a criação do mundo, o sol aparece pela manhã, a lua aparece à noite, as árvores ainda brotam, porque ainda há quem estabelece todas as coisas. Aliás, nós ainda respiramos porque existe alguém que preserva todas as coisas. Alguns que dizem que a Terra está à distância do Sol no devido lugar, porque se ela estivesse um pouquinho mais longe, nós morreríamos de frio. Ou se ela estivesse um pouquinho mais perto, nós morreríamos queimados. Então todas as coisas, fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então aqui nós podemos ver, Davi, ele demonstra a extensão do poder de Deus e a misericórdia do poder de Deus. Ele ainda preserva todas as coisas e ele ainda sustenta todas as coisas. E vale notar, eu gostaria de tomar título de exemplo, para nós entendermos aqui essa extensão do poder de Deus. Hoje nós, quando vemos uma pessoa que tem muitas propriedades, ou quando ela tem um pedaço de terra, ou quando ela tem muitas terras, nós dizemos que essa é uma pessoa poderosa, é uma pessoa que tem dinheiro, né? Aquelas pessoas que possuem muitas terras. Até às vezes nós, quando nós temos a oportunidade de comprar um pedaço de terra, nós nos sentimos o máximo, né? Nós cercamos ali aquele espaço de terra e dizemos, isso aqui é meu. Então veja que a questão aqui é essa exatamente que Davi está dizendo, que não é apenas um cercadinho de terra que pertence a Deus, mas toda a terra pertence a Deus, inclusive aqueles que nela habitam. Não só a terra pertence ao Senhor, mas inclusive todos aqueles que nela habitam. E meus irmãos, é exatamente esse argumento que o apóstolo Paulo vai usar lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 23, quando ele vai tratar a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo ele vai usar justamente Salmos de número 24 como embargo de consciência, para dizer, olha, não há problema em comer alimentos sacrificados aos ídolos, porque não pertence aos ídolos, pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Isso para o apóstolo Paulo deveria ser como desembargo de consciência.
porque tudo pertence ao Senhor e não aos ídolos. Meus irmãos, então a primeira aplicação para nós, e a primeira lição que nós aprendemos é que nós devemos servir ao Senhor reconhecendo o seu domínio sobre nós. Sirvamos ao Senhor reconhecendo que Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele domina sobre os céus e Ele domina também sobre a terra. Mas talvez você diga, irmão, eu sei que Deus domina todas as coisas. Eu sei que foi Deus quem criou os animais, eu sei que foi Deus quem criou a terra, a planta e tudo que existe eu sei. De tudo isso eu sei. Mas, meus irmãos, ainda que nós saibamos disso, ainda que saibamos que Deus é aquele que criou todas as coisas, o soberano de todas as coisas, há, meus irmãos, uma forte tendência em nós de esquecermos que Deus, Ele é soberano. Muitas vezes, meus irmãos, sabemos disso tudo, mas muitas vezes agimos como se nós fôssemos o soberano de nossa vida. Sabemos que Deus, Ele preserva todas as coisas, que Ele criou todas as coisas, mas da minha vida cuido eu. Da minha vida cuido eu. Sabemos que Deus é soberano sobre tudo, mas agimos como se Ele não reinasse sobre nós. Agimos como se Deus estivesse no céu, reinando no céu, e nós reinando aqui na terra. E por isso, meus irmãos, eu lhe faço uma pergunta para a sua reflexão. Se Deus, Ele é de fato soberano, Ele governa todas as coisas, Ele também tem governado a sua vida, é Ele quem tem regido a sua vida, a sua visão de mundo está conforme esse domínio de Deus? A sua visão de mundo está conforme a palavra de Deus? Ou será que a nossa visão de mundo está conforme os preceitos desse mundo, conforme as filosofias desse mundo, conforme as ideologias desse mundo? Será que a nossa visão de mundo, o nosso mundo é governado por Deus? Porque aqui nós podemos entender que Deus, quando diz ao Senhor pertence à terra e tudo que nela existe, não pensamos que trate apenas da terra, mas se trata também da nossa individualidade, se trata também do nosso mundo. Aqui nós temos que ver esses dois versos não a partir da nossa visão limitada de mundo, mas a partir da visão de Deus, que vê todas as coisas como sendo uma. A partir da visão de Deus, que vê todo o cosmo, que vê todo o universo. E, meus irmãos, a nossa visão de mundo precisa estar conforme a palavra de Deus, conforme o domínio de Deus. Nós podemos ver lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, que Jesus disse aos seus discípulos, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A nossa visão de mundo precisa estar conforme o Evangelho de Cristo. Precisamos, meus irmãos, como filhos de Deus, que Ele seja o regente de nossa vida. Toda autoridade foi dada a Jesus. E veja, meus irmãos, que a Escritura vai dizer que fomos libertos para agir e pensar conforme o reino de Deus e o seu domínio. Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, nós leremos até o versículo 20. Veja, meus irmãos, nós podemos ver nesse texto que o Senhor nos libertou para que reconheçamos o seu domínio. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então veja, meus irmãos, que nós fomos redimidos para agir e pensar conforme o reino de Deus,
conforme o domínio de Deus, não conforme os preceitos desse mundo. Devemos reconhecer o seu domínio e a sua soberania sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios. Devemos reconhecer a soberania de Deus sobre o nosso relacionamento. Devemos reconhecer a soberania de Deus sobre os nossos estudos, sobre o nosso casamento. Devemos, meus irmãos, reconhecer a soberania de Deus na criação dos nossos filhos. Devemos reconhecer a soberania de Deus em nosso ministério. Devemos reconhecer a soberania de Deus na evangelização, no crescimento da igreja, sobre a história. Deus, Ele governa a história. Ele não perdeu e não perderá o controle da história. Ainda que pensamos que tudo está perdido, Deus, Ele governa a história. Deus, Ele governa a vida, bem como a morte. Reconheçamos, meus irmãos, o domínio de Deus. Jesus, Ele é o soberano pelo qual todas as coisas foram criadas. Ele é o governante também da sua igreja. É Ele quem governa a sua igreja. É Ele quem conduz a sua igreja. Mesmo nos sofrimentos, mesmo nas aflições, é Ele quem governa a sua igreja. Então reflita nesse momento, em que área da sua vida, em que área da minha vida o Senhor precisa ter o completo domínio? Em que área da minha vida ainda o Senhor não tem o completo domínio? Na sua vida sentimental, na sua vida sexual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, profissional. Em que área o Senhor ainda não tem o completo domínio? Pecados que ainda não foram vencidos, pecados que ainda não foram confessados, vícios que ainda sondam, insistem. Em que área da sua vida, em que área da minha vida, o Senhor ainda não tem o completo domínio? Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a colocar tudo diante do Senhor. Diga ao Senhor em oração. Desde a criação do mundo, o Senhor tem sustentado e regido todas as coisas. Seja também o soberano da minha vida. Seja o soberano da minha mente. Seja o soberano do meu coração. Seja o soberano das minhas ações. Seja o soberano da minha vida. Faça essa oração ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele também rege a sua vida. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que devemos servi-lo reconhecendo a sua santidade em santidade. Primeiro nós vimos que nós devemos servir ao Senhor reconhecendo a sua soberania. Agora nós devemos servir ao Senhor reconhecendo a sua santidade em santidade. Veja comigo os versos 3 ao 6. Davi, ele vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja, meus irmãos, que o rei Davi, após falar dessa extensão do domínio de Deus sobre a terra e sobre aqueles que nela habitam, agora o rei Davi ele vai mostrar para o povo judeu que há certos requisitos para servir esse rei soberano. Alguns requisitos que o rei Davi ele vai listar aqui para o povo para servir a Deus. O primeiro requisito é aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos aqui nos dá a ideia de que as suas ações não são contaminadas. O segundo requisito que o rei Davi ele coloca é que aquele que é puro de coração. Puro de coração aqui, meus irmãos, é que a sua vontade não está contaminada pelo erro. O terceiro requisito que ele nos coloca é que aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Aqui Davi está dizendo sobre aqueles que não cobiça coisas vãs, sobre aqueles que não são idólatras, que não entregam a sua alma à falsidade. E o quarto requisito que o rei Davi coloca para servir a esse rei soberano que domina sobre toda a terra é aquele que não jura dolosamente, ou seja, que não usa a sua língua de forma enganosa, que não usa a sua boca de forma mentirosa. Estes são os requisitos que o rei Davi coloca para servir a esse rei soberano, a esse Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Em síntese, o que o rei Davi está dizendo é que para servir a esse rei soberano é necessário santidade.
Para servir a esse Rei soberano é necessário santidade. Santidade ao Senhor, porque Ele é santo. Meus irmãos, existe uma história muito interessante, uma narrativa muito interessante na Bíblia, é que existiram alguns homens que se atreveram a desafiar a santidade de Deus. Como nós podemos ver no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 5, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. E eles levaram a Arca da Aliança até o templo de Dagom. E nós podemos ver que quando eles fizeram isso, Deus ele destruiu o templo de Dagom e Deus também assassinou muitas pessoas. Porque essas pessoas não estavam preparadas para estar diante da presença do Deus Santo. E como nós podemos ver, eu peço até ao Cleiton que coloque Samuel capítulo 6, versículo 20, 2 Samuel capítulo 6, versículo 20, nós podemos ver que após acontecer tudo isso, eles perceberam que eles não poderiam estar diante da presença de Deus, porque ele era um Deus santo. Eles disseram, é isso mesmo? 2 Samuel capítulo 6, versículo 20? Então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Quem poderia estar na presença desse Deus santo? Quem pode estar diante desse Deus santo? Interessante, meus irmãos, que lá no capítulo 7, a partir do versículo 1, nós podemos ver que quando a Arca da Aliança retorna, Eliezer, ele foi consagrado para receber a Arca da Aliança. Veja que Eliezer, ele foi consagrado para receber a Arca da Aliança. Então veja, meus irmãos, devemos servir ao Senhor reconhecendo a sua santidade em santidade. Quando nós não levamos a santidade de Deus a sério, nós nos igualamos a esses filisteus que ousaram estar diante de Deus, que ousaram estar diante do Senhor sem santidade. Muitas vezes, meus irmãos, queremos estar diante do Deus Santo com as mãos sujas, com o coração impuro, com a alma entregue à falsidade e com juramentos dolosos. Nós não nos preparamos corretamente para estar diante de Deus. Deus seria totalmente justo, Deus seria totalmente santo, se Ele exterminasse todos nós aqui. Deus continuaria sendo santo, Deus continuaria sendo justo, se Ele exterminasse todos nós aqui. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos limpos de mãos. Muitas vezes nós não somos puros de coração. Muitas vezes, de muitas maneiras, nós entregamos a nossa alma à falsidade. Muitas vezes nós juramos dolosamente. Até mesmo as nossas boas ações estão contaminadas pelo pecado. Até mesmo as nossas boas ações estão contaminadas pelo pecado. Muitas vezes nós não dominamos a nossa boca. Muitas vezes entregamos a nossa alma a coisas vãs. Entregamos a nossa alma à idolatria. Mas, meus irmãos, existe uma boa notícia para nós. Existe uma boa notícia para nós nessa manhã. Existe um que é digno de permanecer no santuário de Deus. Existe um, meus irmãos, que tem as suas mãos puras, que é limpo de mãos. Existe um, meus irmãos, que é puro de coração. Existe um, meus irmãos, que foi acusado de ser pecador, morreu como pecador, mas nenhum pecado foi encontrado nele. Nenhum pecado pôde ser encontrado em suas mãos. Existe um, meus irmãos, que é puro de coração. Existe um, meus irmãos, que não entregou a sua alma à falsidade e não jurou dolosamente. Enquanto no jardim do Éden os nossos primeiros pais sucumbiram à tentação de Satanás, no deserto, este saiu vitorioso. Existe um, meus irmãos, que não mentiu para nós. Este, meus irmãos, é Jesus. Jesus é o único de permanecer no santuário de Deus. E por causa dele, meus irmãos, por causa daquilo que ele fez por nós, nós podemos permanecer na presença de Deus em santidade. Por causa do seu sacrifício, por causa dele, por causa das suas ações, nós podemos buscar a Deus em santidade. Podemos nos santificar diante de Deus e não sermos completamente aniquilados pela santidade de Deus. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e permanecer, subir e permanecer no seu santo lugar, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, para permanecermos diante do Senhor, confiemos na obra do Filho de Deus, porque é por meio dele que somos santificados.
Por meio dele nós somos verdadeiramente santificados. E por último, meus irmãos, por meio de Jesus, por meio do Rei da Glória, nós obtemos as bênçãos do Senhor, conforme está no versículo 5 e 6. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Por causa de Jesus, meus irmãos, por causa da sua obra, nós obtivemos as bênçãos decorrentes da aliança. Por causa de Jesus, nós somos abençoados. Nós podemos, meus irmãos, receber a santificação, a justificação, a regeneração, a presença do Espírito Santo de Deus conosco. Podemos ter a nossa família debaixo do trono do Senhor. Por causa das bênçãos decorrentes de Jesus, obtemos a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam. E aqui está, meus irmãos, a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, daqueles que não confiam na sua justiça, mas daqueles que confiam na justiça do Filho de Deus. Aqui está a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui está a geração dos que buscam, daqueles que confiam no sustento que provém de Deus. E por último, meus irmãos, a última lição que nós aprendemos com esse texto, com o Salmo de Davi, que devemos servi-lo reconhecendo a sua glória e majestade. Primeiro nós vimos que nós devemos servir ao Senhor reconhecendo o seu poder, o seu domínio. Depois nós vimos que nós devemos servi-lo reconhecendo a sua santidade, em santidade. E agora nós devemos servir ao Senhor reconhecendo a sua glória e a sua majestade. Veja comigo a partir do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Interessante, meus irmãos, que o quadro que o salmista Davi, a cena que o rei Davi vai pintar nessa cena, é de um grupo de pessoas caminhando e louvando ao Senhor, indo em direção ao Monte Sião. Creio eu que todos esses eram reformados, então eles estavam cantando o hino da harpa, algum hino da harpa, louvando a Deus, adorando a Deus, enquanto eles caminhavam em direção ao Monte Sião. Esse grupo de pessoas aqui, essa cena que Davi ele vai descrever, essas pessoas aqui a partir do versículo 7, estavam louvando a Deus, estavam louvando ao Senhor, porque eles haviam resgatado a arca da aliança. E conforme nós podemos ver nessa cena, quando eles chegam diante dos portões da cidade, quando esse grupo de pessoas chega diante dos portões da cidade, alguém desse grupo, mais animado, mais empolgado, alguém desse grupo de pessoas vai gritar aos guardas que estão nos portões da cidade: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os guardas, talvez um pouco desatentos, com todo aquele barulho, com toda aquela multidão, não percebendo muito o que estava acontecendo, então os guardas lá do portão da cidade vão gritar: quem é o Rei da Glória? E alguém da multidão vai responder: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. E como nós podemos ver a partir do verso 9 e o verso 10, essa cena, ela se repete novamente, porém, de uma forma mais enfática. Mas antes, meus irmãos, antes de nós respondermos quem é esse Rei da Glória, nós precisamos ver algumas preposições aqui nesse texto, antes de nós respondermos quem é esse Rei da Glória. Veja, o Salmo de número 24, ele faz parte do conjunto que começa lá no Salmo 20. Salmo 21, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. E essa estrutura de salmos, ela aqui é conhecida como quiasmo. Nós dizemos muito isso na teologia, né? Um salmo quiasmo. Por que ele é um salmo quiasmo? O Salmo 20, o Salmo 24 estão relacionados. O Salmo 21
e o Salmo 23 estão relacionados, e o Salmo 22 está ao meio, segurando toda essa estrutura. Então, os salmos estão correlacionados. Mas o que interessa para nós aqui é o Salmo 20 e o Salmo 24. Meus irmãos, o Salmo de número 20, ele nos mostra que o povo está orando a Deus para que o rei fosse vitorioso na batalha. O Salmo de número 20, o povo está enviando o rei para a batalha. Mas no Salmo de número 24, o rei está voltando da batalha. Enquanto no Salmo de número 20, o povo ora a Deus para que o rei fosse vitorioso na batalha, o Salmo de número 24, o rei retorna vitorioso da batalha. E veja, meus irmãos, por que é interessante nós observarmos isso? Enquanto no Salmo de número 20, o povo ora a Deus, eles confiam em Deus, que é Deus quem vai dar a vitória ao rei, que não é o rei na sua força, não é o rei na sua destreza quem vai vencer a batalha. E conforme o Salmo de número 24, o rei retorna vitorioso da batalha. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória aqui, meus irmãos, é aquele que peleja a batalha do seu povo. É o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o Rei da Glória, aquele que luta as batalhas do seu povo, aquele que vence as guerras do seu povo, aquele que peleja pelo seu povo. Esse é o Rei da Glória. Portanto, meus irmãos, em quem nós temos confiado no dia da adversidade? Em quem nós nos refugiamos no dia da aflição? Buscamos a Deus em oração no dia da batalha, no dia da adversidade, no dia da doença, no dia da aflição? Recorremos a Ele que luta as nossas batalhas, que vence as nossas batalhas? Ou recorremos à força do nosso braço? Será que nós buscamos a Deus verdadeiramente na aflição? O Senhor forte e poderoso nas batalhas? Portanto, eu aplico dizendo, meus irmãos, no dia da angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu santo templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo de número 18, verso 6. Clamemos ao Senhor, meus irmãos, em oração no dia da batalha, busquemos a Ele no dia da aflição, ainda que, como Efésios vai nos dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ainda, meus irmãos, que essa é uma cena militar de um soldado, ainda que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus, Paulo vai dizer, estejais em oração. Ainda é necessário a oração para resistir no dia mau. A segunda aplicação que nós aprendemos aqui nesse texto, que este mesmo Rei da Glória, que vence as nossas batalhas, é o mesmo Rei da Glória que entra pelas portas da sua igreja. É Ele que entra pelas portas da sua igreja. Conforme nós vimos nesse texto aqui, meus irmãos, o Senhor, o Deus Santo, Ele entrou em Jerusalém, a sua presença entrou em Jerusalém, prefiguradamente na Arca da Aliança. A presença de Deus estava ali simbolicamente através da arca. Mas um dia, meus irmãos, o Rei da Glória, Ele tabernaculou conosco. Um dia o Rei da Glória, Ele veio fisicamente e tabernaculou conosco. Conforme nós vemos no Evangelho, esse mesmo Rei da Glória entrou triunfantemente em Jerusalém montado num jumentinho. E lá em Jerusalém o povo aclamava, Hosana nas alturas. Esse mesmo Rei da Glória, meus irmãos, Ele foi morto, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltou para os céus. Mas é este mesmo Rei da Glória que João viu no livro de Apocalipse, onde os anjos aguardam a entrada do Rei da Glória. É esse mesmo Rei da Glória, meus irmãos, que o livro de Apocalipse vai nos dizer que os anjos guardam a entrada de Jerusalém, da Jerusalém celestial, para que entre o Rei da Glória. Esse mesmo Rei da Glória é digno de permanecer perpetuamente no santuário de Deus. É esse mesmo Rei da Glória que entra pelas portas da sua igreja. E aqui, meus irmãos, eu não me refiro a templos humanos. Aqui eu não me refiro a templos denominacional. Eu me refiro a nós, como a sua igreja.
porque nós somos santuário do Deus vivente. Como o próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Conforme Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a última lição que nós vemos aqui, que é uma convocação para que a porta de nossa alma seja aberta. Há uma convocação, há uma solene convocação para que reis, príncipes, senhores, governantes, homens, mulheres, crianças, idosos, todos abrem a porta de sua alma para que entre o Rei da Glória. Deixemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor entre no lugar mais íntimo e superior de nossa alma. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor nos convida nessa manhã. Abra a porta de sua alma para que eu entre e faça morada. O Senhor te convida nessa manhã. Abra a porta de sua alma para que eu entre e faça morada. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir e finalizar essa mensagem, que ficou claro para todos nós que este salmo é uma profecia a respeito de Jesus. Esse salmo nos fala a respeito do domínio de Jesus, esse salmo nos fala a respeito da santidade de Jesus, e esse salmo nos fala a respeito da glória de Jesus. Aqui nós podemos ver que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Portanto, meus irmãos, sirvamos ao Senhor Jesus, reconhecendo o seu domínio sobre os céus e sobre a terra. Sirvamos ao Senhor reconhecendo o seu domínio sobre a sua igreja. É Ele quem governa a sua igreja. É Ele quem conduz a sua igreja. É Ele quem direciona a sua igreja. Sirvamos ao Senhor Jesus, meus irmãos, reconhecendo a sua santidade em santidade. Por meio dele podemos ser santos, mesmo neste mundo caído e perdido. Por meio de Jesus podemos ser santos. Sirvamos ao Senhor, meus irmãos, sirvamos ao Senhor Jesus, reconhecendo a sua majestade e o seu poder. O nosso Senhor Jesus, Ele deve ser o nosso maior objeto de culto e de louvor. O nosso Senhor Jesus. Toda a nossa adoração e louvor, todo o nosso trabalho, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes devem estar voltadas para o seu louvor e para a sua glória. E como nós fazemos isso, meus irmãos? Fazemos isso, meus irmãos, quando nós participamos do batismo, da Santa Ceia, dos seus sacramentos. Nós honramos ao Senhor, nós glorificamos o seu nome. Quando pais, esposas, criam os filhos para a glória de Deus, os netos, sobrinhos, primos, quando nós criamos a nossa família para a glória de Deus, nós honramos ao Senhor quando junto em comunhão servimos ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor quando, meus irmãos, nós nos preparamos com antecedência para juntos em comunhão adorarmos ao Senhor, para junto no culto adorar ao Senhor. Quando nós preparamos o nosso coração, preparamos a nossa mente para aprender mais do Senhor, para receber mais da sua palavra. Nós adoramos ao Senhor, meus irmãos, quando através da leitura da sua palavra, nós buscamos a sua orientação. Não buscamos a nossa orientação na filosofia, nas ideologias, mas buscamos a sua direção através da sua palavra. Já estou terminando. Nós servimos ao Senhor quando, meus irmãos, cumprimos com zelo as nossas responsabilidades. Quando nós fazemos as nossas coisas no horário, quando chegamos no horário, terminamos no horário, quando prestamos um culto com dedicação e zelo ao Senhor, nós glorificamos ao Rei da Glória. Nós servimos ao Rei da Glória quando nós evangelizamos os perdidos, quando nós socorremos os necessitados, os aflitos, os doentes. Nós servimos ao Senhor, honramos ao Senhor, quando todo o nosso conhecimento, o nosso trabalho, as nossas riquezas
são lançadas aos pés de Cristo Jesus. Nós honramos e servimos ao Senhor quando a nossa visão de mundo é totalmente ajustada conforme a palavra de Deus. Nós servimos e honramos ao Senhor quando damos bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. E por que, meus irmãos, nós podemos fazer tudo isso e muito mais? Porque Ele é o Rei da glória. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém.